O Tribunal de Contas da União apontou diversas irregularidades quanto a sobrepreço em licitações da COP30. O TCU viu que houve sobrepreços em algumas contratações lá da COP30, nas licitações que ocorreram, de até 1000% de sobrepreço em relação ao valor do mercado. Então hoje aqui a gente vai falar, o nosso tema aqui é sobre sobrepreço, e a gente vai falar tanto na perspectiva do quanto isso é problemático para o servidor público. Se você é servidor público ou pensa em ser, você tem que entender que talvez esse seja um dos maiores calcanhares de Aquiles da administração pública, porque é fácil de resolver, mas é onde acontecem os maiores problemas. E se você usar uma verba federal, Gabriel, eu não sou da União, eu sou um município, eu sou um estado, ok? Mas se você usar uma verba federal, que vai chegar a verba federal para você, vai chegar um dinheiro que a União mandou para a prefeitura, que mandou para o estado, que vai acabar caindo aí dentro do seu órgão. Se você não fizer a pesquisa de preço e o termo de referência de forma correta, o TCU não perdoa. Diversos estados nós vemos os TCEs, os Tribunais de Contas do Estado, sendo muito passivos, muito tranquilos, tudo em prol da administração pública. O Tribunal de Contas da União costuma punir, mesmo quando não há dano ao erário, punir com multas altíssimas. Pregoeiros, equipes de planejamento tomando multas de 20, 30 mil reais. Então você tá lá, isso sem dano ao erário, tá? Porque senão o cara, além de levar isso, ainda tem que pagar o dano que o erário sofreu. Nesse caso, houve dano ao erário. Eu já vou explicar por quê. Então você tá lá trabalhando, se esforçando, perdendo tempo para rodar um pregão, para fazer documentos da equipe de planejamento, para no final, você tá fazendo isso só para você receber seu salário depois de 30 dias de trabalho, para no final você tomar uma punição de pagar 20, 30 mil reais de besteira. Nesse caso, se o TCU ele apontou irregularidades, agora se houve dano ao erário, se tiver mais coisa, com certeza vai ter o julgamento lá dentro do Tribunal de Contas da União. Não é bem um julgamento, mas é e não é, né? Mas naquele jeito do TCU. E se eles verificarem que realmente isso ocorreu, os responsáveis serão responsabilizados. Eles irão pagar uns valores altíssimos, inclusive quanto ao dano erário. Então vamos lá. O que é esse sobrepreço, que é o terror do funcionário público? O sobrepreço, cara, o que aconteceu lá? Eu quero comprar este livro. Deixa eu até pegar esse livro aqui para mostrar para vocês, para exemplificar melhor. Eu quero comprar um livro. Eu quero comprar o Leviatã, do Thomas Hobbes. Eu só digo que eu quero comprar um livro, Leviatã, do Thomas Hobbes. Não me interessa qual vai ser a editora, qual foi a tradução e tudo mais. Eu não especifiquei nada. Esse livro aqui, que eu coloquei lá no meu termo de referência, dizendo que eu quero um Leviatã, do Thomas Hobbes, traduzido em português no máximo, acabou só isso, não quero ele em francês, em alemão. Eu faço esse pedido, só que quando eu vou fazer a pesquisa de preço, eu penso o seguinte: eu não quero só o Leviatã do Thomas Hobbes. Eu quero aquela versão de luxo, porque vai fazer parte da biblioteca que temos lá no gabinete do prefeito, onde do poder público. Fica lá no gabinete do prefeito, independente de quem seja o prefeito. Então tem lá uma versão de Leviatã, que é um livro sobre política, atemporal, clássico. Então ele tem que ser de capa dura, de couro, com as texturas, enfim. Só que você não colocou nada disso no termo de referência. Em compensação, a sua pesquisa de preço foi voltada para um produto de altíssima qualidade. Mas você não coloca isso no seu termo de referência, o que vai acontecer? O fornecedor, ele vai olhar o seguinte, ó, a administração pública disse que paga no máximo 500 reais nesse livro. Você tá doido? Eu acabei de ver que a versão de bolsa é 10 reais. Olha a versão de bolsa aqui. Agora, vou participar disso aí agora, eu vou oferecer a 500, aí vai vir os concorrentes, 490, 495, eu vou baixando até eu ganhar. Aí o cara ganha 300 reais. Só que ele acabou de vender um produto que no mercado é 10 reais, velho.
Eu vi esse caso há pouco tempo atrás num termo de referência que eu fui verificar dentro de um quartel, onde a administração pública estava solicitando desinfetante concentrado. Aí botou um valor alto e disse assim, ó, marca de referência, Koala ou superior. A gente sabe que o Koala, ele é um desinfetante muito mais caro que os demais desinfetantes. Ele é um vidrinho desse tamanho, ele é extremamente concentrado. Porém, o cara que fez o termo de referência, por mais que ele coloque lá Koala, ele tem que dizer que tipo de concentração é essa do desinfetante. Porque o que vai acontecer? Eu tenho uma fábrica eu não tenho, tá? Tô dando hipótese. Eu tenho uma fábrica, fornecedor, tenho uma fábrica de produzir desinfetante, vou lá e faço um e coloco dizendo que ele é concentrado, porque ele é um pouquinho mais concentrado que os outros que eu vendo. Então ele é a mesma versão do meu desinfetante, da minha marca, mas ele é concentrado. Só que é o meu nível de concentração. Você não especificou o que é e o que não é concentrado. Aí como que o pregoeiro vai poder eliminar aquele produto? Não vai. Porque por mais que você pediu Koala superior, quem diz que a minha marca é inferior ou superior ao Koala? Vira muito subjetivo. Porque você não disse qual é o nível de concentração. Aí você pode dizer, não, mas o Koala é muito mais concentrado. Sim. Então ele é superior. Então, logo, esse daqui é inferior por causa do nível de concentração. Só que ele não fala que é superior por causa do nível de concentração. Se ele falasse isso, talvez o pregoeiro ainda conseguiria eliminar. Mas eu posso dizer o seguinte, não, o meu é superior ao Koala, porque ele possui mais água, faz menos mal para o ser humano. Ele é mais ecológico. Ele é superior. Você não disse no que ele tem que ser superior. Ele é um desinfetante concentrado, igual tem de referência, e na minha percepção ele é superior ao Koala. E aí virou subjetivismo e aí o pregoeiro não pode eliminar. Só que, se você faz isso, a pessoa quando fez a pesquisa de preço, ela pensou e pesquisou pro Koala. Então o Koala, ele botou lá R$10. O desinfetante concentrado do infeliz que ganhou a licitação, o cara vende no varejo a R$1,75. Aí eu te pergunto, é ou não é um sobrepreço? Porque o cara ganhou a R$7 um produto que ele vende a R$1,75. Entendeu de onde vem o sobrepreço? De uma primeira hipótese, de uma mal redação do termo de referência, que para mim é o instrumento mais importante que existe para a eficácia da administração pública. Agora vamos para outro ponto, que esse é o calcanhar de Aquiles de verdade do servidor público que trabalha com verbas da União. Quando a União manda, ou mesmo se você já é um servidor público da União, você sempre trabalha com verbas da União. Que é não fazer a pesquisa de preço direito, cara. É impressionante a incapacidade da administração pública em fazer uma pesquisa de preço, sendo que a instrução normativa número 65 da SEDES diz de forma muito clara no artigo 5º como que tem que ser feito. Ele te entrega 5 metodologias e depois nos parágrafos do artigo, tá lá, eu não lembro agora se é o parágrafo 1º ou 2º do artigo 5º, vai estar dizendo qual dessa metodologia você tem que dar prioridade. Se você não conseguir dar prioridade, você tem que justificar. E nessa justificativa, você vai utilizar as outras metodologias, só que você não pode pensar de forma preguiçosa, que é o que mais acontece. Aí ele quer fazer com o servidor, ele quer fazer com o fornecedor. Fornecedor não é prioridade. A prioridade é contratações similares da administração pública. A administração pública já comprou desinfetante concentrado nessa qualidade que eu estou buscando? Já. Vamos dizer que já. Existe toda uma ferramenta hoje dentro do Compras Gov para você fazer essa pesquisa de preço. É muito fácil a ferramenta pesquisa de preço lá. Você consegue botar várias filtragens. Então, você tem uma facilidade absurda de fazer isso.
Mas vamos dizer que você mora num local onde o seu órgão, a entrega é num local onde não faz sentido com aquelas contratações. As contratações similares da administração pública são em São Paulo, Rio de Janeiro, e você tá lá no Amapá. Pô, cara, a diferença de custo para entrega e produção é muito absurda, a diferença. Então ele justifica isso e utiliza outras metodologias. Qual outra metodologia? Fornecedor. Aí o nosso abençoado vai olhar e vai dizer: nossa, que barulheira. O nosso abençoado vai olhar e vai dizer: olha, fornecedor é somente 3. Tá aqui dizendo que no mínimo 3 fornecedores. Então se eu tenho 3, acabou. Eu chamo 3 fornecedores, me entrega orçamento, acabou. E a regra não é essa. Porque aí você tem que ir para as jurisprudências do Tribunal de Contas da União, onde ele entende que é no mínimo 3, ou seja, esse aqui é o mínimo, ele é a exceção. A regra é banco de preços. A regra é eu fazer com vários valores. E para você fazer uma pesquisa de preço direto com os fornecedores em geral, já que você vai priorizar os do local, ou mesmo de fora, mas que entregam no seu local, né, que daí ele já vai contabilizar o frete e tudo mais, você tem que mandar para diversas empresas. E nisso aí você já faz uma relação. Empresa A, CNPJ tal, foi enviado o e-mail dia tal. Empresa B, CNPJ tal, razão social tal, foi enviado o e-mail dia tal. E você cola dentro do seu processo, você vai anexando os e-mails que foram enviados. Aí depois, dentro do relatório, você vai dizer quem respondeu. Então você não envia para 3 empresas, você envia para 30, para 50 empresas. Isso é uma pesquisa de preço com fornecedor. Aí dentro dessas 50 empresas, somente 3 responderam. Aí sim, porque por mais que você não fez o banco de preços, se só 3 responderam, você está usando o mínimo aceitável, mas você não buscou o mínimo aceitável. Você buscou o banco de preços, entendeu? Deu para entender? E daí sim eu vou especificar pedindo exatamente naqueles moldes em que eu vou colocar no termo de referência. Ó, eu quero um desinfetante concentrado. Aí eu vou falar o que tem que ser concentrado, em qual nível mínimo de concentração desse produto químico que tem lá dentro que eu quero. E daí sim o fornecedor vai te enviar uma proposta conforme aquilo ali. Entendeu? Já com frete embutido e tudo mais. Então, assim que você evita o sobrepreço. Se for verificado um sobrepreço, se você já recebeu o produto, se você já pagou o produto, dificilmente você vai conseguir resolver isso com o fornecedor. Sinto muito, você vai pagar a diferença se o TCU observar. Você, além de tomar a multa, que geralmente eles colocam lá como aprendizado, eles dizem, ó, para fins de ensinar. Não só você, mas você vira exemplo, né, para os demais. Toma aí 20 mil e agora a gente vai ver aqui o quanto que a administração pública perdeu. Ah, o desinfetante você pagou R$10. No mercado é R$1,75 esse desinfetante. Uma coisa é você pagar R$2,50, que é R$1,75. Isso não é um sobrepreço. R$10 é um sobrepreço absurdo. Você quase multiplicou por 10. Exagerei. Por 6, por 7, que seja. Que loucura. Dava pra você comprar 6 desinfetantes, você comprou um só. Isso é dano ao erário. E nesse momento, você que é fornecedor e me ouviu até aqui, a administração pública ela tem esse grave problema. Ela tem pessoas, infelizmente não são todos, mas tem muitas pessoas com pouco querer de trabalhar nessa área, eles não querem trabalhar nas licitações, eles têm uma certa vagarosidade, eles não querem, daí se você já não quer trabalhar, muito menos você quer estudar, e acaba fazendo esse tipo de conduta, e às vezes por falta de pessoal, aí o prazo é muito curto, isso acontece demais, principalmente eu que tenho a visão do Exército Brasileiro, isso acontece muito, ó, o pregão é para estar pronto ontem, tem que estar pronto ontem. Aí o cara nunca fez um pregão, o cara nunca fez uma pesquisa de preço, o cara não sabe nada, caiu de paraquedas, tem que fazer e tem que entregar logo, porque o comandante está pedindo e no Exército as coisas são um pouco mais rígidas do que nos outros órgãos, que é onde você diz, ó, não tenho tempo, não vou fazer. No Exército não existe, isso não existe. E daí é onde começa a sair umas loucuras, uns negócios mal feitos, umas escritas mal feitas, e é nesse momento em que você, fornecedor, consegue achar diversas oportunidades onde o seu custo vai ser muito baixo e a administração pública está disponível, está
tudo bem para ela pagar muito alto. Gostou do vídeo? Então eu peço para você se inscrever, já que você chegou até aqui, e curtir aqui esse vídeo. Isso ajuda muito o canal. E com o tempo eu quero ver se eu trago mais conteúdos um pouco mais técnicos dentro da área de licitações aqui para vocês. Tanto para fornecedores quanto para servidores públicos, tanto faz. Desde que a gente esteja falando aqui de licitações e contratos administrativos. Um grande abraço. Até mais.